Eu sou o Jorge João, entrei para a empresa em 1970, no dia 1 de maio, e saí da STCP ao fim de 34 anos. Entrei como aprendiz para a parte elétrica, e então colocaram-me na secção da bobinagem. Houve uma greve pouco antes do 25 de Abril, e foram levados alguns elementos para a PIDE, e nós sabemos que isso aconteceu no STCP na Carcereira, porque a Carcereira era onde existia a maior quantidade de trabalhadores que é preciso andar para a frente, vamos andar para a frente. Eram diferentes as pessoas, não sei porquê, mas eram diferentes. Na Carcereira parava-se a toda a hora e a todo momento e faziam-se movimentos revolucionários com uma facilidade enorme, em que todos alinhavam, quase todos. Foi uma greve que a Ariosa teve, que é uma greve de 5 minutos ou 10 minutos. Era previsto nós entrarmos todos em greve, mas talvez não tivéssemos um comando eficaz e então não havia certezas de nada. O nosso sítio de trabalho, num grupo de funcionários, era numa parte superior da oficina. Vinham 2 ou 3 ou 4 à varanda para ver se embaixo já alguém tinha parado. Acontece que os que estão embaixo olham para cima e veem aqueles 2 ou 3 ou 4 na varanda, e um deles dá um berro dentro da oficina e diz que a bobinagem parou. E parou toda a gente imediatamente, e também da mesma maneira que parou, acabou, porque veio o chefe de serviço, e o chefe de serviço fez um discurso, apertou um bocado connosco, porque nós, lá está, não tínhamos conhecimento, e tínhamos conhecimento era do medo, não é? Que tínhamos que ter para fazer certas coisas. E fomos todos trabalhar imediatamente, porque eu quem pedisse desculpa ao chefe de serviço e pronto, e fomos trabalhar novamente. Os motivos das greves eram essencialmente por melhores condições salariais, não é? E lutámos bastante por isso e tivemos um êxito muito bom com esse tipo de luta. O resto era no dia-a-dia. No dia-a-dia havia conversas e tentativas de alterar a situação que existia. Eu, no dia do 25 de Abril, é garantido que estive no STCP e, como tal, às 8 da manhã já lá estava. Passei lá o dia a trabalhar e a ouvir a rádio, não é? Que é a única coisa que nós tínhamos na altura. E pouco mais se passou. Quando saí do serviço, fui para a Baixa do Porto, mas com uma razão que não é de ser o dia da Revolução. É porque a minha mulher trabalhava na Rua de Santa Catarina e eu todos os dias saía do trabalho e ia para lá. Claro que o movimento na rua já era diferente, não é? Já havia muito mais movimento e a conversa era em todo o lado a mesma, o que é isto, o que é que vai ser isto. Nos dias seguintes, não é, nós começámos a ver que realmente havia uma nova realidade em Portugal e começámos a tomar conhecimento do que é que isso nos trazia. E claro, o entusiasmo da juventude, nós éramos jovens e foi fácil andar para a frente com os movimentos sindicalistas e com as manifestações, porque éramos jovens, não é? E estávamos prontos para o que fosse preciso. Na STCP, o que se notou foi assim, um bocadinho de pessoas a abusarem mais um bocado no seu dia-a-dia, dentro da empresa. Os responsáveis mais recatados, aqueles que tiveram uma vida, que utilizavam termos e utilizavam maneiras de trabalhar com as pessoas que não eram muito boas, não é? Não criavam um bom ambiente. Isso rapidamente começou a desaparecer. E claro, e nós a tomar conhecimento de cada vez mais do que era, o que estava a acontecer e que nos podia trazer de bom. É verdade, sim senhora, que tivemos direito a farda, não é? Nós também conseguimos ter mais liberdade, principalmente aqueles que andavam a estudar, que eram muitos, porque a época de 70 foi uma década de muita entrada de pessoal no STCP, tudo juventude, e portanto, uma grande parte deles estudavam à noite. As nossas condições nos balneários, por exemplo,
melhoraram substancialmente. As condições de trabalho eram muito más. Eu posso dizer que trabalhávamos num sítio que fazíamos fogueiras no inverno. Ele era tão frio, que nós fazíamos fogueiras à beira do trabalho, no trabalho mesmo. Então eu creio que as coisas melhoraram, pelo menos quando fomos para Francos. Francos já tinha outras condições, apesar de ser uma área muito grande. Ora bem, os chefes reagiram de uma maneira que se viu logo, que foi serem muito mais afáveis, mais abertos à conversa e mais predispostos para ceder em alguns pedidos que pudessem ser feitos, não é? Eu sei que me preocupei bastante com as pessoas, porque houve a introdução de muitas coisas, a introdução da classificação individual de cada trabalhador. Uns gostaram, outros não gostaram, porque quem fazia a classificação era o chefe, não é? E há sempre problemas, não há hipótese de se conseguir fazer as coisas como toda a gente gosta. Alguns terão mesmo que ficar chateados com as decisões tomadas, não é? Os trabalhadores tinham o seu passe, não é? Que passou por várias situações, começou com uma chapa que tínhamos que pendurar ao peito, e depois veio um passe que era de ser furado e dava direito a duas viagens por dia, salvo erro, ou 4, mas salvo erro eram 2. Claro que depois com o 25 de Abril isso tudo foi liberalizado, começou a ser um cartão que nem era picado, nem era nada, era um cartão normal, de utilização normal, que não fazia contagem de viagens. E foram atribuídos também os passes às esposas dos trabalhadores e aos filhos de estudantes. Para mim, a Revolução foi boa para toda a gente.